Se você participou desse SISU esse ano que foi muito polêmico, muito injusto, e você não vai conseguir a sua aprovação, vamos bater um papo sobre isso. Vou te dar alguns conselhos do que eu faria se eu estivesse no seu lugar, porque eu sei que agora é um momento de muitas incertezas, de questionamentos, você fica na dúvida do que você faz agora, se você tenta vestibular de novo, se você vai trabalhar, se você aí tenta um curso parecido com o que você tem interesse. Então, vamos tomar muito cuidado também nesse momento, porque você pode tomar uma decisão precipitada e acabar se frustrando. Mas antes de eu dar minha opinião, de eu dar meus conselhos, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Gabriel, eu faço Engenharia Química na UF, mestrado em Engenharia Química na UF também. E eu queria dizer que eu já estive no seu lugar. Eu já fui vestibulando, já tive dificuldades, já tive minhas dores, já tive ansiedade batendo a 1000 nesse período da minha vida. Então, eu sei o que você está passando. Claro que cada um tem a sua dor, mas eu sei como é a frustração, é muito ruim, né? Mas tem coisas que você pode fazer para melhorar. Acho que a primeira coisa, tópico zero, digamos assim, é você não se comparar. É você parar de botar pressão em você mesmo. Porque não adianta. Eu sei que talvez você tenha pressão familiar, que é muito forte, e nessas horas, às vezes, nossos familiares são extremamente incompreensíveis, são chatos, para falar a verdade, não entendem o que a gente está passando, mas às vezes a nossa maior pressão não são nossos familiares, não são nossos amigos, nosso curso, nossa escola, somos nós mesmos que aplicamos. E isso é muito ruim. Você se comparar ao seu colega que passou, ao seu namorado, sua namorada, amigo, que seja, que passou e você não. Você tem que entender o seguinte: cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. Evita a comparação. Eu sei que às vezes é complicado isso, esse exercício é difícil, mas comparar só vai te frustrar. E é o que eu disse, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. Não adianta você ficar se comparando com seus colegas. A primeira coisa que eu pararia de fazer é isso. Você tem a sua trajetória. Percorra ela, independente aí de quem for querer te comparar, te atrapalhar. Percorra a sua trajetória. Mas vamos aos conselhos. Primeiro conselho, que eu acho que tem até um pouco a ver com o que eu estava falando. Você tem que ter autocrítica. Por quê? Vamos lá. Se você reprovou, óbvio que você tá chateado com o SISU, tá chateado aí com o Enem desse ano, que teve questões vazadas, o SISU que teve aplicações aí de 23, 24, 25. Eu sei, tudo isso atrapalha, mas a culpa não é só disso, né? Agora é o momento de você ter autocrítica. É o momento de você entender onde você estava errando. Porque se você não conseguiu a sua aprovação, alguma coisa pode ser diferente. Então faça esse exercício. Pegue aí o que você fez no ano passado e pensa: eu fiz bem, talvez, a minha escolha de curso? É isso que eu quero mesmo? Eu estudei direito? Eu foquei em redação, por exemplo? Eu deixei de estudar alguma coisa? Eu dediquei o que eu deveria ter dedicado? Eu abri mão de algumas coisas? Eu abdiquei de festas, de encontros, que seja? Porque o ano vestibular é um ano que você tem que abdicar de muita coisa para passar, gente. Isso aí é fato, tá? Então, eu convido você a ter essa autocrítica. O que você fez no ano passado, você repetiria? Você acha que faz sentido, que foi eficiente? Talvez não, né? Então, principalmente seu método de estudo, seu planejamento, dá uma olhada nisso, se isso pode ser melhorado. E eu tenho quase certeza, para não dizer que eu tenho certeza absoluta, pode ser melhorado. Organização e planejamento sempre pode ser melhor. Meu segundo ponto é o seguinte: não tenta compensar os erros com excesso. Porque o que acontece? Às vezes você estudava ali em média 6, 8 horas por dia e você não passa. Aí o que você pensa? Agora eu vou estudar 10, 12. Não. Gente, eu gosto muito de falar o seguinte pra galera aí que eu dou mentoria, que eu auxilio aí. Estudar é qualidade, não é quantidade. Muitas vezes uma pessoa que estuda 4 horas por dia estuda melhor que uma pessoa que estuda 8. Sabe por quê? Porque estuda estratégia, estuda planejamento, é você saber exatamente o que você tem que fazer. E aí, pensa comigo, gente, vamos ser bem sinceros aqui. Você acha que depois de 10 horas estudando, você vai estar absorvendo o quê? Não adianta. Depois da sexta, oitava, 10ª hora, você já vai estar cansado, sabe? Porque não é para ser assim. Não precisa ser assim. Se você quiser fazer assim, se você acha que funciona para você, tudo bem. Mas o que eu tô falando é que não é regra. Não é porque você não passou que agora você tem que estudar o dobro. Não é isso. Você precisa de estratégia, organização e planejamento. Terceiro ponto, não tenta abraçar o mundo com as pernas. Porque o que muita gente também faz agora nesse momento de reprovação? Você pode ter reprovado pelo curso que você queria. Vamos supor que você queria medicina.
E aí você pensa, vou fazer enfermagem, que eu tinha nota para passar. Vou fazer enfermagem, enquanto estudo pro Enem. Gente, não vai dar certo também. Sabe por quê? Faculdade não é fácil. Faculdade exige demais de você, independente do curso que você vai fazer. Porque talvez você não saiba, mas a faculdade não é só estudar, fazer TCC e formar. Nada disso. Na faculdade você tem, talvez até nos períodos iniciais seja mais tranquilo, depende. Mas você tem que fazer projeto de extensão, iniciação científica, horas complementares, estágio obrigatório, estágio externo, se você tiver interesse também, TCC, pré-TCC que muita gente faz. Então, você conciliar isso com o Enem é muito difícil. E eu não recomendo isso, de verdade. Porque a faculdade você precisa de uma atenção muito grande e a faculdade vai te desgastar demais. Eu cansei de chegar em casa morto de cansaço, porque às vezes eu tive 3 provas no mesmo dia, porque eu tive aulas maçantes, porque era longe, sabe? Você tem que considerar tudo isso. Horas de estudo. Se você vai tentar fazer isso, você não vai ter. Não vai ter, não adianta. E o Enem, gente, é um ano que assim, um ano de Enem, de vestibular, é o que eu falo, é um ano sabático. É um ano que você tem que abrir mão de muita coisa para você poder se dedicar 100% a isso. E você precisa ter um foco integral no Enem e na faculdade. Não dá para você ter os dois ao mesmo tempo. Então não faça isso. Mas eu tenho um amigo que funcionou. Exceção. Posso te garantir, isso é exceção. Não corra esse caminho. Não tente abraçar o mundo com as pernas. É um ou outro, tá? E aí, eu sei que é difícil você tomar essa decisão. Você fica pensando, porra, eu não consegui agora. Por que que eu conseguiria agora? O que seria diferente? Vamos com calma. Mas não tenta abraçar o mundo com as pernas. Meu quarto conselho é o seguinte: eu acho que você deve escolher sim um caminho, mas nenhuma decisão é eterna. Então, por exemplo, acabou o Enem agora. Você está cansado, eu sei, é desgaste do ano. Você não precisa voltar a estudar agora, não. Claro, eu recomendo, se você quer passar no Enem. Mas se você quiser tirar aí 3 meses, 6 meses sabáticos aí e voltar a estudar para o vestibular só depois, tá tudo bem. Mas aquilo, cuidado para você talvez não acumular muito tempo sem estudo e depois não conseguir passar de novo, né? Mas nenhuma decisão é para sempre. Claro que eu indico o seguinte, como eu estava falando, escolha um ou outro. Se você vai estudar para o vestibular, foque nisso, banca isso. Volta a estudar, refaz a sua estratégia, seu planejamento, tudo mais, e faça isso. Mas você não é obrigado a fazer isso até o final. Se você quiser abandonar, nada te impede de fazer isso. Você não tem que ficar te julgando, é o que eu te falei. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua dor. Você não precisa tomar o mesmo caminho para sempre, às vezes por pressão, enfim, que seja. Você pode desistir também. Desistir é válido, é uma opção. Então, não fique bitolado nisso. Só um adendo, gente. Eu sei que quando a gente é vestibulando, a gente fica com aquela sensação de que a gente é fracassado, que a gente não tem um diploma em mãos, a gente não tem nenhuma garantia. Só que entenda o seguinte, ser vestibulando é uma etapa, tá? Então, como eu disse no outro conselho, que você tem que bancar a sua decisão, mas nenhuma decisão é eterna, ser vestibulando também não é eterno. É uma etapa que você não é obrigado a seguir, repito. Você pode seguir seu caminho, se você quiser, mas se você fica com esse negócio na cabeça de que, eu não tenho diploma, eu não sei o que eu tô fazendo agora, eu só tô estudando pro Enem, sabe que isso é uma etapa, sabe? A vida é feita de etapas. É uma etapa que você tem que passar. E é isso. Você não precisa ficar se martirizando pensando que você é insuficiente, não tem nada disso, tá? É uma etapa que todo mundo vai passar por ela. E o meu quinto conselho é: estude como um aprovado, com estratégia. Quem passa no Enem, no vestibular, você já deve estar sabendo. Não é quem é mais inteligente, quem sabe mais matemática, quem sabe mais redação, não é isso. É quem estuda com organização, quem tem planejamento desde o início. E aí eu te pergunto, se eu te pedisse aí para você me mostrar seu planejamento até novembro, você teria alguma coisa para me mostrar? Não, né? Então, deixa eu te contar. Quem vai passar no Enem já tem isso. Você precisa disso. Você precisa ter estratégia. Você precisa saber exatamente o que estudar, como estudar, quando revisar, quando você vai fazer simulado. Você precisa de tudo isso. Em resumo, você precisa de um cronograma de estudos. E eu sei que é muito complicado você achar um por aí. Esses de cursinho, de plataformas, são extremamente engessados, não funcionam. Eu sei porque eu já usei, eu já fui vestibulando, eu já usei esses cronogramas e não funcionam. Você acumula matéria porque eles colocam um monte de matéria. Não adianta, não vai funcionar. É muito difícil conseguir um cronograma. Será que é mesmo, na verdade? Não, não é não. Sabe por quê? Porque existe uma aprovação de elite. É um cronograma que eu desenvolvi e que é diferente de todos esses. Sabe por quê?
você monta ele de acordo com a sua rotina. Ele é adaptado de acordo com a sua demanda. É isso mesmo. Você vai receber um questionário e aí você vai me dizer quais são os horários disponíveis, seus dias disponíveis, matérias que você pretende fazer, quais são seus turnos aí do dia. E aí o que vai acontecer? Essas perguntas vão ser mandadas para um sistema que vai te retornar um cronograma exclusivo, montado para você, do jeito que você merece e do jeito que você precisa. Não é esses aí que servem para todo mundo, que são esses de plataforma, que é o mesmo para todo mundo. Isso não adianta. Gente, isso já é óbvio, não adianta. No meu cronograma, você vai ter organizado por semana, até o Enem, todas as matérias que caem, todas, porque ele é baseado na matriz de referência do Enem. E aí vai estar organizado de maneira estratégica e inteligente para não te sobrecarregar as matérias que você tem que estudar, do dia que você preencheu que vai começar a estudar até o Enem. Tem dicas de estudo aí com as dicas que me ajudaram, que me levaram à minha aprovação. Tem dicas de redação. Você consegue gerar também uma versão PDF, porque o cronograma tem formato de app, né? Mas se você quiser imprimir, você também pode imprimir, não tem problema nenhum. Você consegue marcar as aulas, exercício, revisão, tudo extremamente organizado com os métodos que me ajudaram na minha aprovação. Esse cronograma, de verdade, para você que reprovou no Enem e vai tentar o vestibular de novo, vai ser o diferencial para você começar o seu ano com o pé direito. Se você tem interesse nisso, eu deixei o link aqui na descrição e você pode acessar ele aí para mudar os seus estudos para o Enem 2026, se preparar com organização, qualidade, porque é isso que te faz te aprovar. Em resumo, esses são os meus conselhos. Se você vai tentar vestibular de novo, não desista, tenha persistência, porque isso é o que separa as pessoas bem-sucedidas das fracassadas. As pessoas que são bem-sucedidas, que conseguiram sua aprovação, que conseguiram aí bons cargos, bons empregos, enfim, o que elas têm em comum é que elas não desistiram, elas fracassaram, porque todo mundo vai fracassar em algum momento, mas elas, mesmo em meio às dificuldades, levantaram a cabeça, que é o que você tem que fazer agora, e continuaram até conseguir o sucesso. Então, minha recomendação final é essa: levanta essa cabeça. Não esquece de se inscrever, porque aqui eu falo de Enem, eu ajudo vocês, vou dar diversas dicas, vou ensinar como você vai passar no Enem. Então não esquece de se inscrever e te vejo no próximo vídeo.